para a pandemia está ficando bem detalhada, né? Cada semana a gente vai acrescentando uma virtude e assim, eu acho que qualquer tentativa de nós no mundo material de descrever qualquer aspecto do mundo espiritual fica constrangido, fica limitado pelas ferramentas que nós temos, que são as ideias e os conceitos e as palavras derivados desse mundo, derivado do mundo material. Então, nós tentamos descrever algo abstrato, algo sem os limites e as dimensões desse mundo, com as ferramentas desse mundo. As virtudes, claro, fazem parte da realidade espiritual e fazem parte desse desafio, dessa dificuldade, porque nós não podemos começar com nenhuma virtude e adotar abordagem dicionário, porque paciência, isso, o que é amor, amor e tal. E nós vemos de fato o uso que fazem Shoghi Effendi, Abdu'l-Bahá, próprio Baha'u'lláh, o uso que fazem das palavras que existem há séculos, é diferente, o significado, o sentido, o sentimento é diferente. Agora, existem atributos e virtudes que, de algum modo, são mais centrais. Por exemplo, nós todos sabemos, a veracidade é a base de todas as virtudes humanas. Então, talvez não seja aparente inicialmente, mas nós sabemos claramente que a veracidade é como um alicerce, como uma base. Não tem como construir nada sem uma base. Então, a veracidade tem essa função. Outra virtude talvez tenha essa posição, não do mesmo jeito que a veracidade, mas outra virtude, outra qualidade é a paciência. Porque é difícil imaginar qualquer sucesso, qualquer realização sem a paciência. Sendo que o mundo contingente, por natureza, apresenta barreiras, apresenta dificuldades, apresenta atrasos, contratempos, imprevistos. Todos esses fazem parte do que um ser humano encontra ao tentar realizar qualquer objetivo, seja de natureza material ou espiritual. E a paciência é fundamental, aliás, é indispensável na realização de quase todas as metas humanas. Agora, voltamos à nossa limitação de descrever as realidades espirituais, nesse caso, as virtudes, com nossas ferramentas e palavras e conceitos limitados ao mundo material. Ana Paula, seria possível mostrar aquele primeiro slide que eu mandei? Por favor. Nós temos vamos maximizar e é isso mesmo, a imagem está certa, ninguém está vendo, ninguém está com a visão borrada. Por que eu coloquei essa imagem? As qualidades, as virtudes, talvez não existam de maneira pontual e separada como nós imaginemos, como nós definimos. Por exemplo, nós falamos de paciência. Paciência para nós é uma virtude, separado, dividido do amor.
dividir do desprendimento, da generosidade. Mas será que na nossa realidade espiritual esses são tão separados? Se alguém perguntar de nós, onde fica a cor verde nessa nesse quadro? Nesse quadro, onde está a cor verde? É difícil ver. Tem lugares onde tem mais verde, tem lugares que tem menos. Se alguém perguntar onde está a cor vermelha, não, tem lugares onde existe, mas está misturado com outro, parece cor de rosa, mas isso é só porque o vermelho coexiste com outro. Em outros lugares parece a cor laranja, porque a vermelha está misturado com o amarelo. Então, existe por todo lado. A cor azul talvez seja um pouco mais predominante nessa quadra, mas, mais uma vez, tem azul claro, tem azul mais escuro, onde está misturado com uma cor mais escura. Então, podemos sair da tela para a câmera de novo. Então, nós não conseguimos, como ser humano, é possível, por exemplo, ter paciência verdadeira sem amor? Eu acho que seria muito difícil. Seria muito difícil alguém não ter amor, mas ter paciência, porque as duas virtudes são intimamente conectadas. É possível ter paciência, ou seja, aquela tranquilidade, aquela sensação de entrega, de aquiescência perante um problema, perante um atraso, quando o ritmo de algo não acompanha a nossa expectativa. Seria possível ter essa virtude sem desprendimento? Eu acho que seria muito difícil alguém ter paciência, mas sem uma base firme de desprendimento. Então, as virtudes se sobrepõem de uma maneira que ultrapassa, transcende nossas definições segmentadas, simplistas, limitadas por nossas palavras. Então, esse é o ponto que eu queria ressaltar. E quando nós falamos paciência inclui perseverança e persistência, mas não deixa de ser amor, não deixa de ser principalmente desprendimento. Eu acho que desprendimento é um fator central em adquirir a paciência. Se não, não é tanta paciência, talvez tolerância, aguentar, mas não é paciência no sentido verdadeiro. E boa parte da paciência também é entrega. É a entrega de si, a entrega da nossa vida, a entrega dos problemas, das oportunidades, a entrega de tudo nas mãos de um ser superior. Então, levando de paciência a desprendimento, nós chegamos à fé. E por isso que eu achei que seria muito superficial e forçado dizer, bem, hoje nós vamos falar da paciência. Nós podemos falar de exemplos da paciência. Aí sim, realmente, um exemplo que assim, para mim, é um exemplo extraordinário, é o exemplo de um dos discípulos de Bahá'u'lláh, que recebeu o título espiritual Anjo do Carmelo, que é Haj Mirza Haidar Ali, Haj Mirza. O Haj Mirza, eu não sei se vocês acompanham as notícias, o que acontece. Um dos países que infelizmente sai muito nas notícias nos últimos anos tem sido o Sudão, que é um país meio com bastante problemas. Então,
se olhar a condição do Sudão hoje, um lugar bastante difícil, vocês imaginam há 150, 160 anos atrás, como que era o Sudão? E como que era o Sudão para um prisioneiro, alguém que foi levado como preso. Pois isso que aconteceu a Haj Mirza, junto com outros barrais presos que foram levados da norte da África, da região do Egito, Palestina, por terra, através do deserto, para o Sudão, para a cidade de Khartoum. E eles ficaram lá mais ou menos 10 anos. As partes das lembranças, das memórias do Haj Mirza foram traduzidos e são, de fato, traduzidos para português. E é uma leitura muito interessante, porque é no dia a dia de 10 anos que se vê como é a paciência, qual o valor como se define a paciência, como se define a manutenção de fé, de compostura, daquela constância de objetivo, daquela perseverança e daquela entrega total na face de adversidades que nós, no dia a dia, mal conseguimos imaginar. Isso é uma leitura que realmente eu recomendo. Claro que na fé tem muitos outros. Acho que tem outros exemplos da paciência. Outro é a mãe espiritual da América do Sul, Leonora Armstrong, lendo a vida dela, o dia a dia dela, começando com a saída dela dos Estados Unidos, quando começaram as dificuldades dela, nós vemos ao longo de décadas quantas dificuldades, às vezes tragédias pessoais que aconteceram e qual a diversidade da natureza das provações. Não era só um tipo de tribulação ou outro, eram diversas ao longo dos anos. E como que essa mulher, essa heroína, manteve sua força, manteve sua constância nos seus objetivos, a constância na sua devoção, através da paciência. Eu gostaria de ir para o segundo slide. Hoje é a noite de arte abstrata, então vamos ver, voltando à tentativa de mostrar, de descrever um pouco, tentar descrever um pouco a realidade espiritual com nossos meios limitados. Olha, eu escolhi essa imagem porque nós começamos falando das cores. Nós começamos falando como que nós podemos usar as cores para simbolizar o que nós chamamos de qualidades e atributos distintos, que na verdade não são. Na verdade, são tonalidades, misturas diferentes de diferentes atributos. E talvez, na medida que uma alma se aproxima ao Criador, talvez a distinção entre os atributos definidos por nós começa a sumir. Talvez as cores e as qualidades comecem a ficar mesclados e começar a ficar uma, na medida que uma alma se aproxima à unicidade divina. Então, aqui nós vamos ver, aqui nós estamos vendo como que
Eu acho que vocês vão poder enxergar caminhos diferentes aqui. Aqui não é só uma mescla de cores, mas nós estamos falando de caminhos diferentes. Se vê lá do centro, no canto é, inferior direito, estamos vendo como que nós estamos começando com o centro e tem vários caminhos espalhando a partir daí. Cada caminho é distinto, cada caminho tem uma mescla diferente de cores e atributos, tem seu próprio trajeto, tem sua própria evolução de cores. E isso nós podemos vamos sair dessa tela agora, Ana Paula. Então, o que nós vamos aqui? Nós, como seres humanos, nós temos caminhos espirituais, trajetórias espirituais diferentes. E esses trajetórios não são necessariamente predestinados, afinal, a iniciativa de cada um de nós nascemos com iniciativa, com consciência, com poder de escolher uma ou outra opção. Então, dependendo do caminho que nós escolhermos, e não apenas um caminho sim ou não, a fé Bahá'í outro, ou espiritualidade e materialismo, não. Até dentro do caminho espiritual, dentro da nossa busca para ir ao encontro da divindade, de nos aproximar ao limiar divino, tem uma variedade, uma riqueza infinita de caminhos que aparecem na nossa frente. E caminhos que nós podemos escolher de serviço, de abnegação, de devoção. E cada um desses caminhos pode ser que tenha requisitos de atributos, como os caminhos que vocês naquela imagem nós vimos são mesclas diferentes, momentos diferentes, cada caminho tem suas próprias curvas, suas próprias mudanças de trajetório e tem sua própria mescla de trajetórios. Nosso trajetório, nosso caminho espiritual de cada um tem provavelmente sua própria mescla de devoção, de sacrifício, dificuldade, de tristeza, de alegria, o quanto de paciência que requer num momento, no outro. Então, mas nós sabemos que algumas qualidades têm que estar constantemente presente, independente de trajetória. Um é veracidade, óbvio. Aí são as escrituras que deixam muito claro. Mas a outra é paciência. A paciência que leva à perseverança, que se baseia em amor, em devoção, em fé, em desprendimento. Mas a mescla desses depende de cada alma, de cada momento. E eu vou terminar com um segmento, com um texto de Abdu'l-Bahá, que está num livro chamado Chosen Highway, que é a Estrada Escolhida, escrito por uma das Baha'is naquela época, uma senhora que conheceu Abdu'l-Bahá. E Abdu'l-Bahá diz: eu conheço a necessidade, a posição de cada um de vocês, de todas as pessoas no mundo. Ele não diz cada um de vocês presente, ele diz eu sei as necessidades e posição de cada pessoa no mundo, ou seja, eu sei as dificuldades que vocês têm passado, as vidas difíceis que vocês têm tido. Então, o que essa mescla que nós falamos, o trajetório de cada um, podemos ter certeza que é ajustado por uma sabedoria infinita.
talvez o próprio Abdu'l-Bahá seja o interlocutor para cada um de nós. E os desafios espirituais e as virtudes que nós somos chamados momento a momento para desenvolver e mostrar são exatamente o que Deus deseja para nós naquele momento da vida. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido. E agora nós temos esse espaço que fica aberto para perguntas, para contribuições. Fiquem à vontade. Lembrando que se alguém for falar isso, tem que abrir o microfone, certo, querido? Primeiro, eu queria elogiar e agradecer. Eu nunca escutei explanar sobre paciência com tanta propriedade e tanta beleza, e realmente para mim foi bastante esclarecedor. Muito obrigada. Não, é que a senhora teve paciência para ficar até o final. Com muito prazer. Só tem mais uma coisa. Por acaso, uma amiga minha que teve generosidade de compartilhar comigo esse link para a gente poder vir todas as quintas-feiras, mas realmente não está bem divulgado. A gente pode divulgar, né? Ou vocês... Sim, claro. Inclusive, tem uma amiga minha aqui de São Paulo que ela está participando, e ela também a gente tinha uma dúvida, nós duas, então não sei se ela quer falar. Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana Maria. Fique à vontade. Dariush, obrigada, muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho da paciência de Jó. Porque ele tem uma história bonita, mas eu não me lembro exatamente se tem muito a ver com a fé Bahá'í, mas deve ter, né? Eu acho que as histórias da paciência estão ao nosso redor. E eu não gosto de comparar gerações, mas eu sei que a geração dos meus avós, por exemplo, eles passaram uma ou duas guerras mundiais, além de pandemias e tudo mais. Eu acho que na medida que passam os anos, eu fico entendendo mais e compreendendo um pouquinho quanta paciência que os meus avós tiveram ao longo da vida. E realmente como falei, eu acho que paciência é um constante, a gente vê como algo constantemente presente na vida, especialmente daquelas pessoas que sobressaíram os desafios do dia a dia e os desafios espirituais. Querido Dariush, você colocou também para a gente imaginar visualmente o que seria essa combinação de virtudes para que a gente possa encontrar um equilíbrio. E eu fiquei aqui pensando qual seria a virtude determinante para que a paciência não vire uma inércia, uma passividade, uma falta de ação quando se deveria agir, né? O que é que você acha? Pode falar de novo, só para eu entender. Sim. Sim, assegurar que eu entendi Sim. bem. Pensando que as virtudes precisam ser combinadas para que se haja equilíbrios, né? E muitas vezes a gente, assim, eu já ouvi algumas observações no sentido de que o excesso de paciência levaria a uma passividade, a uma inércia, a um esperar que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem,
e não ter as ações devidas para que as situações possam melhorar. E aí eu fiquei pensando qual seria a virtude que poderia ser combinada, né? Qual daqueles tons que a gente poderia combinar com a paciência para que a gente não corresse esse risco de que a gente ficasse numa passividade negativa, né? Que a gente não transformasse a paciência. Você já deve saber a resposta, não quer me ajudar? Não, eu estou perguntando mesmo. Eu, assim, eu vou dar uma resposta pontual, não vou escapar, não. Eu vou falar minha opinião humilde, pessoal, sabendo que o que nós falamos sobre as virtudes está errado, assim, não capta o que tem que ser falado. Eu acho que é por isso que eu escolhi esses dois quadros de cores, porque você começa, não tem como descrever nenhuma virtude sem ficar correndo para outro. A questão, por exemplo, de paciência, não levando a um excesso que seria a inércia, a passividade, a apatia. A diferença é saber quando é momento de ter paciência. Então, isso é discernimento, é percepção espiritual, é sabedoria. Tem horas que não são horas para falar, ou não é a pessoa para falar, não é hora para agir. E isso talvez seja mais difícil ainda do que a paciência, é saber quando esperar e quando correr. Felizmente, nós temos uma entidade, uma criação maravilhosa chamada Casa Universal de Justiça, que nos fala essas coisas. Ultimamente tem sido, olha, é hora de correr, hora de correr. Agora, se naquela busca, naquela obediência, encontrarmos barreiras, dificuldades inesperadas, surpresas negativas, aí é hora de começar a discernir, começar a pensar, consultar. Eu preciso fazer algo diferente? Preciso. Paciência, sim, tá? É um ponto muito, assim, excelente colocar. A paciência sem o discernimento, sem a percepção da situação, também leva a outros problemas. Eu me lembro, gente, eu vou compartilhar isso com vocês rapidamente. Eu me lembro, eu tinha 9 ou 10 anos, na cidade de Teherã. Uma noite voltamos da festa, eu criança, sim, eu não entendi tudo que foi lido, mas aparentemente foi lida uma carta da Casa de Justiça dentro, uma mensagem aos barrais do Irã, dentro de todas as festas do Irã. E a Casa de Justiça estava pedindo para todos os barrais saírem do Irã enquanto as portas estão abertas. Então, ali, por exemplo, foi uma noite que mudou nossas vidas, porque aquela noite meus pais decidiram sair do Irã. Depois que o desdobramento da questão de visto e outras coisas nos levou a algum país, mas a decisão de sair do Irã foi tomado ao sair da festa. E tem horas que nós precisamos correr. Outro exemplo, também um exemplo curto, esse mesmo homem, deixa eu falar assim, um dia, alguns barrais estavam sentados na presença de Bahá'u'lláh, e Bahá'u'lláh virou para um dos presentes, um dos barrais, e disse: senhor fulano, ele ia dizer para ele o que fazer. Ele já pulou e começou a calçar os sapatos. Antes de saber, foi chamado, foi calçar os sapatos. E falou para ele ir
a tal lugar. E se eu me lembro a história direita, o Valhalla não falou para ele o que ia fazer. Ele disse, vai para tal lugar. Ele foi em um lugar cheio de pessoas, cheio, ficou andando ali e em frente dele apareceu um anjo do Monte Carmelo, Hadi Mirza, que tinha acabado de ser liberado depois de 10 anos de prisão. Voltou do Sudão através de Deus sabe qual caminho, e ele foi, a missão dele era de receber o Hadi Mirza e trazer ele de volta. Então, a questão de obediência imediata e a paciência se complementam. A paciência não é para se levantar e correr. A paciência é no caminho da obediência. E esse talvez seja a grande diferença que nós estamos tentando enxergar. Gratidão, querida. Sim, Maria Trude. Abra o seu microfone. A sua pergunta para mim é assim, deixa de ser paciência, sabe? Passa a ser uma outra coisa. Passa a ser, que nem Darius falou, né? Indolência, passa a ser negligência. Então, a gente tem que, né, identificar. Essa não é paciência. Mas eu queria perguntar para o Darius, assim, o tema estava conectado à pandemia. Então, é um momento que a gente tem que ter paciência, bastante, né? Bastante, a gente tem que procurar coisas para usar o seu tempo e tal. Então, mas também o fato da gente estar nessa pandemia, né, nesse isolamento social, que é o mais importante ainda do que você ficar procurando coisa, na minha visão, Darius, não sei o que você acha. O isolamento social é mais negativo do que você ficar em casa, vamos dizer, sem ter o que fazer. Para mim, graças a Deus, não acontece isso. Acho que eu nunca tive tão envolvida nas atividades da fé. Meu filho brinca que para mim pode vir muitas pandemias, porque para mim está sendo, eu tenho 1000 coisas para fazer. Então, assim, mas o fato da gente estar em isolamento social é complicado. Então, como é que a gente trabalha a paciência nesse momento, né? Porque você nem percebe, né? Você vai ficando, né, envolvida nessa situação, né, que de isolamento e dentro de casa e não sei o que lá, e vai, né, criando uma ansiedade por isso e não percebe. Tá certo? Então, como que a gente trabalha isso? Essa paciência nesse momento, para a gente estar consciente, né? Consciente de que você tem que ser, você está usando sua paciência. Eu acho que o que nós vimos fazendo nos últimos 5, 6 meses é justamente isso. Construindo a paciência, começando com as cartas, digamos, seminais da Casa de Justiça, logo no início. A carta Nowruz, a carta Resvan, a carta 9 de maio, e é o jeito que nós enfrentamos essa situação. Primeiro, eu sempre falo para mim, eu preciso da paciência na medida que me falta desprendimento. Então, a frustração e, digamos, o desagrado vem na medida que eu tenho apego, que eu falei, já estragou, que eu quero, eu acho, eu tenho a expectativa, eu penso. Então, quanto mais eu tiver apego ao que tem que acontecer, mais eu vou sofrer,
porque há um desencontro de eu com o mundo contingente. E aí eu vou precisar entrar com paciência. Então, eu uso a paciência na medida que me falta outras virtudes. Isso eu acho que é uma... eu estou falando porque demorou esses anos todos para eu entender essa verdade básica. Pode ser que alguém com 5 anos de idade já tenha isso captado. Cada um tem seu ritmo. Então, trabalhar a paciência como qualquer outra virtude envolve primeiro uma autopercepção honesta, uma autopercepção fiel, que requer humildade e modéstia. Então, eu fico mudando de cor, como estão vendo, eu não consigo. Mas eu preciso olhar no espelho, figurativamente, e me ver, e ser honesto comigo. Darius, você é impaciente, ou você tem que ser mais generoso, ou você está melhor da paciência comparado com o ano passado. Isso, às vezes, envolve consulta com amigos, consulta com pessoas que nos conhecem, às vezes momentos de meditação, muitas vezes leitura sobre a vida de figuras da fé, figuras da nossa família, e podem servir de parâmetro para nós. Quando nós lemos que tinha em Aca um homem que todos os dias xingava Abdu'l-Bahá, jogava aquele desagrado para ele todos os dias. E um dia esse homem faltou, não estava lá, Abdu'l-Bahá primeiro, desgraça a Deus, perguntou onde que está fulano, falaram que ele está doente, e foi visitar. Agora, quando nós ficamos sabendo que esse homem, esse intervalo de xingamento era de 24 anos, 24 anos, isso nos dá um parâmetro. Nos dá um parâmetro do que é esperado de nós pequenos em relação a Abdu'l-Bahá. Então, esses parâmetros nos ajudam a progredir, talvez antes a paciência da pessoa era 2 dias, agora é 3 dias. É muito longe de 24 anos, mas progrediu. Então, nós precisamos ter paciência conosco também. Temos que dar tempo. Nós somos imperfeitos, temos que persistir, temos que ter paciência conosco mesmo. E o resto é a bondade de Deus. Eu acho que a garantia infalível é a bondade de Deus. Esse aí acho que, digamos, fecha qualquer pacote. Obrigada, Darius. Eu queria... Só terminando, querida, um segundinho. Obrigada. E também queria dizer que sua apresentação foi maravilhosa, sabe? Essa imagem que você colocou foi assim, abre assim uma luz incrível. Muito obrigada. Pronto. Eu que agradeço. Regina, querida. Eu queria só colocar assim, que a primeira coisa, como o Darius já disse, a gente tem que conhecer a nós mesmos, né? E temos que ter uma palavrinha que chama vontade, né? A vontade de conseguir, a vontade, tudo vai depender dessa palavrinha, a vontade. Porque todas as virtudes, não só a paciência, é como se fosse uma construção, né? Nós não devemos ficar assim preocupados, nós temos que preocupar em construir a paciência, né? Então, a gente vai hoje
vai lá, coloca um tijolinho. Ah, eu consegui, em algum ponto do dia, ter paciência. Ah, eu lembro que até comentei com a Ana Paula, eu esbarrei numa vasilha na cozinha e que estava cheia de pimenta do reino e essa pimenta esparramou para a cozinha inteira, derramou em outras coisas. E eu olhei, depois, aí eu respirei fundo e falei assim, isso não tem problema, eu vou continuar, vou terminar o almoço com calma, depois, na hora que eu terminar tudo, eu vou lá e organizo. Então, é uma força de vontade que a gente tem que ter. Então, toda construção de qualquer virtude, a gente tem que ter determinação, porque nós somos ainda seres imperfeitos. Nós temos dificuldades para alcançar na plenitude todas as virtudes, principalmente a paciência nesse momento. Mas a gente tem que ter a vontade de mudar. Porque se a gente não tiver a vontade é que vai mover tudo. Para a gente começar essa construção. Se for preciso, levanta um gráfico. Ah, hoje eu consegui um pouquinho, hoje eu abaixei um pouquinho. Então, nós temos que nos policiar, nós temos que nos vigiar e fazer uma viagem para dentro de nós, porque se a gente não conhecer a gente não tem condição de a gente ajudar o nosso próprio espírito nesse progresso, nessa alavanca desse progresso espiritual, né? Então, hoje nós temos muitas ferramentas que nos auxiliam para que a gente aumente essa vontade e essa construção. Nós temos o Dariush na quinta-feira, que traz uma palestra maravilhosa como essa. Então, nós temos várias pessoas que vêm com maior boa vontade, que estuda, que toma seu tempo, só para nos ajudar. Então, a gente tem que mover essa vontade, para a gente construir todas essas virtudes para o nosso espírito. Quero agradecer também de coração ao Dariush. Grata, querida. Meu privilégio. Então, nós estamos chegando ao fim desse encontro de hoje. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta que gostaria de colocar para a gente finalizar? Sim, eu acho que está no chat alguma coisa. Podemos perguntar sobre a pandemia mesmo? Sim, a Ana Maria comentou que teria uma pergunta que não estaria tão dentro do tema, né? Mas a gente está tratando da pandemia aqui durante todos esses encontros da quinta. Então, fique à vontade. Podem falar, por favor. Eu não vi nada no chat. Alguém escreveu alguma coisa? Não tem uma pergunta específica, não. É sobre, acho que, eu não sei se é o microfone dela. Ela queria, que também era minha, ela comentou, falei, vamos quinta-feira perguntar do Dr. Dariush sobre vacinas, porque existem vários estudos e alguns cientistas que pararam de fazer segunda, terceira fase de descobertas e tudo, de vacinas, por serem, não tinha digamos, paciência. Não tinha paciência, não, que tem muita paciência, por isso que eles pararam. Porque, às vezes, alguma reação que não deveria continuar daquela forma. Então, a gente só queria saber um pouquinho sobre isso, se puder falar, por favor. Nos primeiros 2 meses, mais ou menos, da pandemia, tinha em torno de 100 projetos diferentes de desenvolvimento de vacina. Atualmente, aqueles que estão em fase de experiência clínica são 34. O último número que eu li essa semana. Claro que está em fluxo. Desses, um da AstraZeneca, no Reino Unido, foi parado porque foi observado, possivelmente foi observado
um efeito adverso preocupante. Eu não vi o detalhe do que era esse efeito adverso. Um dos problemas, e o que nós estamos vendo é um processo típico de desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Isso é normal. Boa parte dos candidatos vão caindo, vão se perdendo na fase 1, fase 2, fase 3, até na fase pós-liberação, pós-autorização, depois de um tempo de uso na população, descobrem novos problemas. Isso é normal. Isso não quer dizer que as coisas estão dando errado. E o processo até um processo mais acelerado, muito mais acelerado que a maioria das vacinas e medicamentos. A preocupação atual é que ninguém atropele as medidas de segurança para proteger o público que vai usar. Então, o fato que por exemplo, isso da AstraZeneca parou. Primeiro, não sabemos se parou de vez ou parou para verificar se houve ou não houve, e outros estão em andamento. A outra coisa, quando se faz experiência em um número grande de pessoas, 2.000, 5.000, eventualmente vai ser dezenas de milhares, tem gente que vai adoecer. A questão é se adoeceu pela vacina ou ia adoecer de qualquer jeito. Às vezes param para ver a pessoa adoeceu, mas ia acontecer se tivesse ou não tomando essa nova vacina. Às vezes precisa tempo para discernir a diferença. Alguém teve uma febre alta, alguém teve dores nas juntas, depois vem que não, essa pessoa já teve isso ou apareceu sinais de uma infecção urinária, não teve nada a ver. Esse é o processo que nós estamos vendo. E mais uma vez, para não tomar muito do seu tempo, mais uma vez, a vacina não é a salvação. A vacina vai, se Deus quiser, vai fazer parte da solução, mas a chegada de uma vacina não vai ser, de longe, a solução da pandemia. Vai ser mais uma fase na evolução da pandemia, uma pandemia que não vai durar para sempre, que não vai acabar com a humanidade. Então, mais pela frente, se Deus quiser, nós vamos falar de onde, dos cenários possíveis da evolução da pandemia, e nós vamos abordar a questão da vacina também, de quais maneiras, quais trajetórios que essa pandemia poderia tomar nos próximos 6 meses, 1 ano e assim em diante. Eu acho que a questão da vacina é um bom exemplo da paciência que devemos ter. Eu trabalhei 30 e tal anos na indústria farmacêutica, sei como se processam estas coisas, e hoje em dia, se me quisessem dar uma vacina já, eu não aceitava. A segurança e a eficácia, temos que ter paciência e esperar que estejam bem demonstradas, não é? Tem a vacina russa, por exemplo, tem um nome até curioso, é Sputnik 5. Não sei por que alguém chamaria vacina de Sputnik. Mas essa vacina, por exemplo, que está sendo liberada agora em outubro, um número considerável dos trabalhadores de linha de frente da saúde da Rússia está protestando. Então, é uma situação extremamente complicada. Nos Estados Unidos está complicado, na Rússia, e tem problemas e protestos de todos os lados, de todos os tipos. Sim, é uma situação realmente sem precedente. Certo, querido. Para a gente encerrar, a questão que a Ana Maria está querendo é sobre a ivermectina como preventivo, né, da Covid. Isso já foi um tema que já foi abordado aqui, tá, mas se você puder... Tinha mais alguém que queria falar? Eu quero falar. Tinha alguma colocação?
Essa vacina de Oxford, possível. Pois não, Angélica. essa vacina de Oxford, né? Certo. Como é que é? Foram 30 mil testados e uma pessoa apresentou um sintoma chamado mielite transversa, que é uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal. Então, eles deram uma parada justamente para verificar se tem alguma coisa a ver com a vacina ou não. Aí, depois de verificarem isso, eles vão saber se não tem nada a ver com a vacina, eles vão prosseguir com o estudo e as testagens. Eu, quando estava lendo, eu não consegui, no artigo que estava lendo, não detalhou isso. Mielite transversa é uma inflamação da medula espinhal e é bastante sério, não acontece muito sem provocação. Então, não seria como dores nas juntas, uma febre alta, que é mais comum. E pode levar à paralisia, dependendo do nível onde a mielite acontecer. É bastante grave e é por isso que uma vacina não vai ser o fim da história. Vai ser mais um capítulo na história. A questão da ivermectina, a ivermectina vem sendo proposto há meses e não há evidência de qualquer eficácia. A ivermectina, o mecanismo de funcionamento é mais para parasitoses, para insetos, e não tem um mecanismo elucidado que seria antiviral. Eu não sei quando que isso, assim, por que esse medicamento entrou nesse grupo de supostos medicamentos e não tem nenhuma evidência de ação preventiva ou terapêutica. E são vários estudos cujo conjunto mostram que não há efetividade. Muito bem, queridos. Agradecemos a presença de todos vocês. Quinta-feira, novamente, estaremos aqui com mais um tema. Podem divulgar à vontade. O espaço está aberto. Uma boa noite para todos e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.